Josué, capítulo de número 10, deixe-me ler dos versos 5 até o de número 11 inicialmente. Capítulo 10, dos versos 5 até o de número 11 inicialmente. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jermute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele, toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até a Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Agora me acompanhe a partir do verso 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova, numa caverna em Maquedá, e anunciaram a Josué. Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem, porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixes entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Deixe-me ler ainda para concluir o verso 31 e o verso 32. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou
e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo que fizera a Líbina. Eu quero tratar com vocês nesta noite sobre o tema: prepare-se para conquistar o que é difícil. Prepare-se para conquistar o que é difícil. Deixe-me ver se você entendeu o título da mensagem. Você pode repetir após mim? 1, 2, 3 e... prepare-se para conquistar o que é difícil. Amados irmãos, o contexto desse texto certamente você já conhece. Depois dos homens de Gibeão se disfarçarem, Josué enganado foi e fez uma aliança, de modo que não iria destruir os de Gibeão. Mas os inimigos, quando tomaram conhecimento que Gibeão havia feito uma aliança com Josué, que havia feito uma aliança com Israel, 5 reis, uma confederação de 5 reis mancomunados, marcharam para destruir Gibeão. Então Gibeão fala a Josué: socorre-me, vem ao meu encontro, porque os inimigos querem me destruir. Mas Josué sabe que uma aliança não pode ser desfeita, e então Josué vai ao encontro de Gibeão e destrói os 5 reis. Mas diz o texto sagrado que os 5 reis conseguem escapar e entram numa caverna, entram numa cova, e Josué continua na batalha, porque muitas vezes nós não podemos perder tempo. Josué diz: lacrem a cova, lacrem a caverna, deixa o inimigo aí por enquanto. E eles lacraram a caverna, e Josué continua a batalha até exterminar os inimigos. Mas depois Josué volta e diz: abre a caverna, tira o que está lá na caverna, tira o inimigo que está lá na caverna. E diz o texto sagrado, e Paulo vai trazer isso à memória lá em Colossenses capítulo 2, verso 15, já lhes mostro. Josué diz: pega os inimigos, coloque-os no chão, e os generais coloquem os pés sobre o pescoço destes inimigos, e os inimigos são mortos e pendurados num madeiro. Amados irmãos, neste texto e contexto, nós vamos ver muito facilmente o que é necessário para que nós consigamos conquistar o que é difícil. Mas pastor, onde é que você está vendo aqui o que é difícil? A importância de nós conhecermos os significados. Isso é um princípio hermenêutico. A Bíblia não tem nada a mais e nada a menos. As palavras são chaves hermenêuticas, chaves interpretativas. Por exemplo, diz o texto sagrado que Josué partiu para conquistar inicialmente Maquedá. Maquedá significa o quê? Cidade dos pastores. A primeira a ser conquistada é a cidade dos pastores. Mas diz o texto sagrado que depois ele parte para Líbina. E o que é que significa Líbina? Líbina significa alvura, alvo como a neve. E só depois Josué vai chegar a uma cidade chamada Laquis, a mais expugnada, a mais difícil de ser conquistada. Por isso seu nome, Laquis, significa difícil de ser conquistado, difícil de se tomar. E a última a ser tomada, a última a ser conquistada é exatamente Laquis. Mas antes de chegar a Laquis, Josué passa por Maquedá, e antes de chegar a Laquis,
Josué passa por Líbina. Antes de chegar no que é difícil de conquistar, ele passa pela cidade dos pastores, passa pela cidade das alvuras, passa pela cidade do limpo, do alvo, para chegar no que é difícil. Isso posto, deixa eu lhes trazer o que é necessário para que nós conquistemos as nossas laquis. O que é necessário para que nós conquistemos o que é difícil? Antes de mais nada, é possível que você tenha algo a conquistar em 2024, e se você não tem nada a conquistar em 2024, alguma coisa precisa ser revista. Eu tenho certeza que você deseja conquistar algo, seja clientes mais para a tua empresa, seja passar no concurso público, seja uma carteira da OAB, seja uma igreja com 2 cultos, seja uma nova configuração de uma igreja que seja uma referência em Campo Grande, seja você passar num concurso público. Eu não sei qual é a tua laquis, eu não sei o que é difícil conquistar para você, mas nesta noite Deus vai te dar chaves para conquistar o que é difícil em nome de Jesus. Você crê nisso? Diz: eu creio. Eu creio que Deus tem coisas grandiosas para mim e para esta igreja. E eu creio também que esta palavra vem da parte do Senhor para nós nesta noite. Pastor, o que é necessário para conquistar o que é difícil? O que é necessário para que nós cheguemos às nossas laquis? Primeiramente, não abandone pessoas com quem você fez aliança. A primeira coisa que você precisa entender é que se você quer conquistar o que é difícil, não abandone quem tem aliança com você, quem tem aliança com Deus. Quando Gibeão se viu cercado por inimigos, a primeira coisa que Gibeão fez foi buscar aquele com quem ele tem aliança. E quando Josué ficou sabendo que Gibeão era muito menor do que todas essas que vão ser conquistadas, estava em perigo de ser exterminada, Josué vai ao encontro e livra Gibeão. Se você quer ser um conquistador, se você quer conquistar a tua laquis, se você quer conquistar o que é difícil, não abandone aqueles com quem você tem aliança. E eu declaro isso com muita tristeza no coração, que alguns não vão dar passos de conquista, porque estão abandonando aqueles com quem têm aliança. Aqueles que têm aliança com o Senhor, aqueles que têm aliança com o Senhor estão sendo abandonados para terem alianças com aqueles que não têm compromisso com o Senhor. Estão deixando igreja, estão deixando liderança, estão deixando irmãos, estão deixando pais, estão deixando mães, estão deixando aqueles com quem têm aliança. E não é o caso de Josué. Jamais nos tornaremos conquistadores se nós estivermos abandonando aqueles com quem nós temos aliança. Gibeão grita: socorro, Josué! Josué, eis-me aqui. Escute o que eu vou lhe dizer. Pode dar uns passeios com quem não tem aliança com Deus, mas no dia que você tiver cercado de inimigos, quando não tiver mais saída, quando 5 reis como estes, armados até os dentes, estiverem te cercando de todos os lados, não é com estes que abandonam quem tem aliança que vão te salvar. Não é estes que virão ao teu encontro para te livrar. Quem vem ao nosso encontro são aqueles que têm aliança com o Senhor. Se você quer ser um conquistador, não abandone aqueles com quem você tem aliança. Mas não é só isso. Se você olhar no verso 16 e no verso 19, conforme nós lemos, 22, conforme nós lemos, você vai ver que inicialmente Josué vai colocar os inimigos na caverna. Tampa lá, deixa 5 inimigos lá na caverna. Mas depois no verso 22, Josué volta e diz: pode sair. Pleonasmo, sai para fora. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que se você deseja ser um conquistador, se você deseja chegar à tua laquis, se você deseja tomar posse daquilo que é difícil, termine o que você começou. Quando Josué diz: olha, coloca eles na caverna, tranca, esse inimigo não pode se movimentar, ele tem que estar enclausurado, ele tem que estar na caverna.
deixa ele aí, porque eu tenho uma grande obra para ser feita. Josué diz: eu não posso perder tempo com eles agora, porque eu tenho inimigos a serem destruídos e derrotados, mas eu vou voltar e vou tirá-los da caverna e vou destruí-los. Sabe, amados irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que alguns estão experimentando fracasso e experimentarão fracassos ainda maiores, porque não estão terminando o que começaram, não estão tirando os seus inimigos da caverna. Os inimigos continuam lá, e passa um ano, e passa 2, e passa 3, sabem que eles estão escondidos na caverna, sabem aonde eles estão, mas não tem coragem de chegar. Tira a pedra e traz para fora. Tira a pedra e traz para fora, porque eu vou terminar o que eu comecei. É necessário, amados irmãos, muitas vezes nós voltarmos às cavernas escuras, onde estão lá os nossos inimigos. Pode ser a pornografia, pode ser aquele relacionamento mal acabado, pode ser qualquer coisa que, se sair da caverna, coloque em risco a tua vida. Eu não sei o que de repente está escondido na tua caverna, pode estar lacrado, mas se um dia essa desgraça sair, pode destruir a tua casa, pode destruir a tua família, pode destruir teu casamento, pode destruir a tua empresa, pode destruir os teus negócios. Deixa lacrado, mas quando sair disso, olha, não sai para me destruir. Quando nós olhamos para Josué, amados irmãos, ele no primeiro momento diz: deixa aqui. Há momentos que nós precisamos ser inteligentes. A prioridade, se Josué para, os inimigos tomavam dianteira, ele não iria mais alcançá-los, mas Josué diz: tapa essa caverna, depois eu volto. E ele extermina os seus inimigos, e depois volta para tirar o que estava na caverna. Sabe, amados irmãos, não é fácil voltar nas cavernas escuras da alma, não é. Eu sei disso, você sabe disso. Não é fácil a gente entrar nas cavernas escuras e saber quem é que nós colocamos lá, saber quem que nós botamos lá, um relacionamento adulto, um negócio ilícito. É difícil voltar lá, saber que tem coisa feia lá dentro da caverna, mas enquanto a gente não tirar e exterminar isso, nós não chegaremos à nossa laquis, nós não conquistaremos aquilo que é difícil. Portanto, se você quer de fato ser um conquistador, você quer experimentar vitórias extraordinárias, você precisa voltar à caverna, você precisa terminar o que começou. E é por isso que muitas pessoas, mesmo depois de grandes vitórias, Josué tinha destruído os inimigos, e ele poderia deixa lá os inimigos na caverna, vamos mexer com isso, não, o tempo vai dar um jeito. Certamente você já viu isso, o tempo vai dar um jeito. Josué diz: não tem tempo coisíssima nenhuma, volta lá, abre a caverna, expõe os inimigos e vamos destruir. Josué não tem vergonha de colocar os inimigos para fora, como alguns de nós têm vergonha de colocar os inimigos que estão nas cavernas. Enquanto não fizermos isso, a nossa laquis não será conquistada. As vitórias de ontem, amados irmãos, numa batalha, elas não podem ser mascaradas com o medo dos inimigos que estão na caverna. Muitas vezes, porque nós ganhamos algumas vitórias, não queremos voltar na caverna. Você conhece gente assim? Gente que conquistou. Josué continua, ele obtém vitórias, e o que ficou para trás? Muitas vezes nós nos ludibriamos, nós nos embebedamos com algumas vitórias, e esquecemos de voltar ao que ficou na caverna, que está escondido, o inimigo que está na caverna escondido, e que precisa ser exterminado de vez. O exército de Josué havia vencido uma batalha diante de 5 reis, e ele volta agora para tirar os seus representantes e destruí-los. Sabe, amados irmãos, se Josué tivesse medo de voltar à caverna para ter um encontro face a face com seus inimigos, eles poderiam sair da caverna, se reorganizarem, se reagruparem e novamente voltarem a atacar, de modo que aquele que está na caverna da tua vida, e eu quero te dizer isso em nome de Jesus, na autoridade que Ele me dá,
Se tem alguma coisa na caverna da tua alma, da tua vida, que se um dia sair, coloque em risco a tua vida, hoje é a noite de você colocar isso no altar do Senhor e degolar para a glória do Senhor. Se você quer conquistar o que é difícil. Terceiro, primeira coisa é não abandonar as pessoas com quem você tem aliança. Segundo, terminar o que começou. Terceiro, não se acomodar com grandes ou pequenas vitórias. Como eu já disse, uma vitória de hoje não garante a vitória de amanhã. Josué continua e vem vitória sobre vitória, mas ele sabe que atrás tem inimigo na caverna. Muitas vezes nós nos ludibriamos também. Olha, caramba, olha aquele crente, a gente sabe que o cara tem coisa escondida na caverna, mas a gente, o cara é próspero, olha o carro que ele comprou, olha a casa onde ele mora, olha o emprego que ele tem. E às vezes nós imaginamos que isso deixou, desapercebido de Deus os inimigos que estão na caverna. Josué não faz assim. Ele não se embriaga com as vitórias, ele volta lá na caverna para destruir os seus inimigos. Não se acomode a pequenas vitórias. É possível que já em janeiro de 2024, muitas vitórias, e eu sei de alguns irmãos dessa igreja que já obtiveram grandes vitórias em 2024, mas Deus tem mais vitórias para você. Não pode se acomodar a pequenas vitórias. Deus tem coisas grandiosas, mas não esqueça de quem está na caverna. Não se acomode às pequenas vitórias. De jeito nenhum, as vitórias de ontem não podem deixar de nos motivar a grandes vitórias que ainda estão por vir. O medo não pode nos paralisar. 2 Timóteo 1,7, Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer que Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de quê? De poder. Diga, poder. Deus nos deu um espírito de poder. Poder no grego é dunamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. Deus nos deu o poder de dinamite, de implodir as obras infernais. Você tem esse poder dado pelo Senhor. Recebereis poder através do Espírito Santo de Deus. Nós somos uma dinamite do céu, amados irmãos. Nada pode nos impedir. Nada. O que pode nos impedir é nós não queremos voltar, irmos às nossas cavernas, destruir o que está lá na escuridão das nossas cavernas emocionais. O que pode nos impedir é nos acostumarmos com aquelas vitóriazinhas pequenas e deixarmos de ir à nossa laquis. Se você quer experimentar coisas grandiosas, prepare-se e não se acomode a pequenas vitórias. Quarto, melhor dizendo, você precisa resolver problemas do passado. Quer conquistar coisas grandiosas? Resolva questões do passado. Irmãos, esta semana eu ouvi de alguém da igreja algo acerca de outro, que eu disse: meu Jesus de Nazaré, como é que pode alguém que é lavado, ou que se diz lavado e remido no sangue de Jesus, questões de passado? Amados irmãos, o que vocês vão ver aqui é que Josué, olha o verso 22, o verso 22 é extremamente emblemático, eu faço questão de lê-lo aqui. O texto diz assim: depois, grife essa expressão, depois, disse Josué: abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles 5 reis. Depois de quê? Depois das vitórias. Depois de algumas vitórias, agora Josué diz assim: eu vou voltar lá atrás, eu tenho umas coisinhas do passado que eu preciso resolver, eu preciso voltar lá atrás, porque tem umas coisas que estão mal resolvidas. E sabe, amados irmãos, às vezes para resolver você tem que cortar o pescoço. Às vezes você tem que fazer como Jesus fez no inferno, ir lá e colocar o pé sobre a cabeça e dizer: aqui tem um que reina, o Senhor Criador dos céus e da terra.
É o que Jesus vai que o Senhor expôs triunfalmente a sua vitória. Você não pode ter receio e medo de expor a tua vitória. Põe os 5 reis, meus capitães, divide a vitória, meus capitães, bota o pé no pescoço. Eu estou voltando para resolver questão do passado. Está mal resolvido, mas nós vamos resolver, e nós vamos resolver em conjunto, nós vamos resolver em equipe, nós fazemos parte de um mesmo time. A vitória é nossa, portanto os louros da vitória também devem ser nossos. Sabe, mas olha o que você vai ver agora. Ele voltando, depois da vitória, Josué volta para destruir para sempre aqueles, repito, que se saíssem da caverna, poderiam colocar em risco Josué e todo o seu povo. Nós não podemos deixar sinais de vida naquilo que pode nos destruir. Nós não podemos deixar coisa do passado que, se ressurgir, destrua a nossa reputação, destrua a nossa vida, destrua o nosso ministério. Se você quer conquistar Laquis, resolva a coisa do passado. Irmãos, eu estou aqui há 1 ano e meio, e eu digo isso com as mãos erguidas ao meu Deus, com as mãos abertas. Tem gente aqui paralisada, tem gente aqui que não conquista, tem gente aqui que não vai conquistar, porque está morta no passado, está vivendo com coisas no passado, tem coisas na caverna da vida, que enquanto não for resolvido, não dá um passo à frente, senão de retrocesso. Tenha em nome de Jesus o desejo de voltar e resolver as questões do passado, senão você é mais um na fileira dos que nunca vão entrar em Laquis. Volte para resolver as questões do passado. Mas agora, o ponto alto da mensagem. Eu até agora disse, se você quer conquistar o que é difícil, não abandone pessoas com quem você tem aliança. Termine o que você começou. Não se acomode às pequenas vitórias. Resolva os problemas do passado. Quinto, eu queria que você guardasse na tábua do coração, porque antes de chegar a Laquis, Josué passa por Maquedá e passa por Líbina. Antes de chegar a Laquis, o que é difícil de conquistar, ele passa pela cidade dos pastores, e ele passa pela cidade chamada Alvura. Quero lhe dizer uma coisa, filhão, tu não vai para lugar nenhum saindo da cidade dos pastores, sozinho você não vai fazer nada, porque a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer, e é Jesus quem diz isso. Muitos querem conquistar suas Laquis, mas não querem mais nada com Maquedá, não querem mais nada com a cidade dos pastores, não querem estar debaixo de uma autoridade, não querem estar debaixo de alguém com quem preste contas. E quando eu digo debaixo de alguém que preste contas, não importa se é um pastor, não importa se é uma autoridade governamental, não importa se é teu chefe, toda e qualquer autoridade é colocada por Deus. A instância primeira que autoriza a autoridade sobre as nossas vidas é Deus. Mas alguns não querem passar por Maquedá, alguns não querem passar pela cidade dos pastores. Se nós queremos conquistar, nós precisamos, amados irmãos, primeiro conquistar Maquedá, nós precisamos primeiro conquistar Líbina, nós precisamos passar pela cidade dos pastores, nós precisamos estar debaixo de uma autoridade, nós precisamos passar pela cidade das alvuras. Nós precisamos passar por uma vida de santidade, irmãos. Nós precisamos passar por uma vida de santificação. Você é salvo, mas a santificação é um processo. O cara quer conquistar Laquis, mas não quer passar por Líbina. Quer conquistar Laquis, mas não quer passar por um processo de alvura, não quer passar por um processo de santificação. Vai conquistar como, pastor Silvio? Como? Vivendo uma vida desgraçada de pecado. Querem conquistar Laquis, mas mergulhados no lamaçal, no pecado, como diz 2 de Pedro capítulo 2, a partir do verso 20, como a porca que volta a revolver-se na lama, ou como o cachorro que volta a lamber o próprio vômito.
Como, irmãos? Se nós queremos chegar à nossa Laquis, conquistar o que é difícil, nós precisamos conquistar a cidade dos pastores, amém, irmãos? Nós precisamos, eu tenho um pastor, eu tenho uma autoridade, eu tenho alguém com quem eu presto conta. O cara completa 15 anos, não quer mais prestar contas a pai e mãe. Vai prestar contas a pastor? Vai prestar contas à autoridade? Vai submeter a autoridade? Quando? Quando? Vai conquistar o quê? Insubordinado, rebelde. Vai conquistar o quê se não quer passar pela cidade dos pastores? Vai conquistar o quê se não quer passar por Líbina, uma cidade onde é obrigado você incorporar a cultura de alvura, de santificação? Se nós queremos, amados irmãos, chegar a Laquis, nós precisamos antes passar por Maquedá e Líbina. Muitos querem sim, e vocês devem conquistar, devem saber. Nós estamos vendo isso a todo momento. Pastores e denominações prometendo Laquis, sem passar por Maquedá e sem passar por Líbina. Atrai, não vou negar não, é tentador, é atraente. Poxa, eu vou chegar em Laquis sem precisar passar pela cidade dos pastores? Eu vou chegar na minha Laquis sem passar pela cidade das alvuras? Eu posso continuar fazendo a mesma coisa? Eu não preciso prestar conta a ninguém? Eu entro numa igreja anônima e saio desconhecido? Ninguém me conhece? É fácil viver numa igreja em que ninguém te conhece? Difícil é saber, irmão, conviver em celebração, em comunhão, quando sabe o pai que nós somos, o esposo que nós somos, o jovem que nós somos, como é que a gente namora, como é que a gente conversa fora da igreja. Aí é um pouco mais difícil, mas é atraente. Alguém prometer você chegar a Laquis sem passar por Maquedá e Líbina, é mentira, é engodo. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sabe, amados irmãos, conquiste Maquedá, onde tem ovelhas. Conquiste Maquedá, na cidade dos pastores, onde você faz parte de uma comunidade, onde todos são iguais, onde há autoridade. Esteja, amados irmãos, onde tem ovelhas, gente que serve a Jesus, gente que não segue homens, segue Jesus. A cidade dos pastores, uma comunidade onde as pessoas não são tratadas pelo que elas têm, mas pelo que elas são, e não importa se você é pobre ou rico, preto ou branco, importa que você faz parte de um rebanho daquele que vive e reina para todo sempre. Se queremos, amados irmãos, conquistar o que é difícil, nós precisamos passar pela cidade das alvuras. É fácil, né? Ir para ali e continuar do mesmo jeitinho. É fácil quando alguém diz que tua Laquis está bem ali, você não precisa mudar de nada, você não precisa mudar de vida não, fica tranquilo. Você não precisa voltar para as cavernas onde tem inimigo, se sair não te arrebenta não, não precisa não. Engodo, estratégia do inferno. O que acontece, marchando aqui para a conclusão? Eu disse marchando para a conclusão. O que acontece quando nós conquistamos Maquedá e Líbina? Antes de chegar a Laquis, passa-se por Maquedá, a cidade dos pastores, passa-se por Líbina, a cidade das alvuras. O que acontece quando nós conquistamos Maquedá e quando nós conquistamos Líbina? Josué, ele está no processo certinho. O que acontece? Queria que você guardasse aí na tabuinha do seu coração. Primeiramente, Deus vai nos dar vitórias espetaculares. Olha o que diz o verso 25: porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. A vitória vem da parte do Senhor, é Deus quem dá a vitória, é o Senhor quem dá a vitória. Quando nós passamos pela cidade das ovelhas, quando nós passamos pela cidade das alvuras,
Deus diz assim: eu vou te dar vitória sobre todos os teus inimigos. Amém, irmãos? Que amém chuchelento. Eu estou te dizendo que se você passar por Maquedá e Líbina, Deus tem Laquis para você, meu irmão. Deus tem para você o que é difícil, porque Ele peleja por você, Ele peleja por mim. Como eu disse quinta-feira, eu e Deus somos maioria. Não importam se virão 5 exércitos numerosos, 5 exércitos armados até os dentes, o Senhor peleja por nós. 2 de Crônicas, capítulo 20, verso 12. Josafá, no capítulo 20, está cercado por uma confederação de inimigos. Ele tem medo, porque ele é humano, ele está com medo. O exército que está vindo sobre ele é muito maior do que todo o exército de Judá. Ele é rei de Judá. Mas no verso 12, Josafá diz assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. O exército deles é muito mais numeroso do que o nosso, mas o Senhor peleja por nós. Sabe o que acontece? Não sobra um para contar a história, porque é Deus quem peleja por Josafá. O que nós estamos vendo aqui, amados irmãos, é que quando nós passamos por Maquedá e por Líbina, quando nós passamos pela cidade das ovelhas, nos submetemos a um senhorio, quando nós prestamos conta, quando nós temos prazer em estar em comunhão, quando a gente não tem problema de voltar nas cavernas da vida e dizer: lá eu tenho inimigos, mas eu vou destruí-los, porque se eles saírem eles vão me arrebentar. Quando nós fazemos isso, Deus diz: prepara, meu filho, porque tem coisas grandes vindo para você, eu vou te dar coisas grandes, você vai crescer. Líbina e Maquedá é só o início, porque o que Deus tem para você e para mim é a nossa Laquis, o que é difícil de conquistar. Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Mas com Deus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A nossa Laquis vai ser conquistada em nome de Jesus. A nossa Laquis vai ser conquistada em nome de Jesus. A vitória vem do Senhor e não das nossas estratégias, não vem das nossas potencialidades. Se o Senhor não estiver conosco, nós, ainda que tenhamos os exércitos ao nosso favor, nós não iremos conquistar as nossas Laquis. Eu concluo, amados irmãos, mostrando que Maquedá e Líbina fazem parte, e você vai ver, de 7 vitórias seguidas de Josué. 7 cidades e reinos serão destruídos em sequência, e tudo começa com Maquedá e Líbina. Sabe o que é isso? Vitórias em sequência para a glória do Senhor. Deus não quer que você conquiste aqui e se arrebente ali, depois conquiste ali e se arrebente ali, conquiste aqui e venha falir ali. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou te dar vitórias em sequência. Louvado seja o nome do Senhor. 7, por que 7? Um número extraordinário na Bíblia, um número de completude, um número de completude para o Senhor dizer: eu tenho vitórias sem limites na tua vida e na minha vida. Quem recebe isso, diga amém em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus tem coisas grandes. Olha, só Josué, tem 7, mas não é só 7, porque depois você vai ver que outras tantas virão, mas nesse contexto o Senhor diz: eu tenho 7 vitórias em sequência para a sua vida. E tudo começa quando conquistamos Maquedá, Líbina. O que é difícil de tomar vem de gorjeta, amém, irmãos? Quando nós passamos por Maquedá, quando nós passamos por Líbina, quando nós passamos pela cidade das ovelhas, quando nós passamos pela cidade dos pastores, quando nós passamos pela cidade das alvuras, Laquis vem em consequência, ainda que seja difícil, porque o Senhor está lutando em nosso favor. Que esta palavra, amados irmãos, motive a caminharmos, nos motive a caminharmos
para as nossas laquis. Repito o que eu disse no início: eu não sei o que é difícil de conquistar na tua vida. Eu sei que os dias são difíceis para quem é empresário, para quem quer abrir uma empresa, para um visionário, para quem quer conquistar. É difícil, não é fácil. Para quem está disputando uma vaga de concurso público, milhares por vaga. Para quem está esperando uma vaga na faculdade, seja o curso que for, não é fácil. Hoje, infelizmente, saiu agora mandaram agora uma pesquisa que saiu aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Eu não me lembro se é no Mato Grosso do Sul, se é só em Campo Grande, né? Mas tem mais igrejas do que escolas públicas. Tem mais igrejas do que escolas públicas. A concorrência. Mas sabe, amados irmãos, aonde a palavra de Deus ela é pregada, onde há compromisso com Maquedá, onde há compromisso com a cidade das alvuras, onde há compromisso com a palavra de Deus, nós temos uma certeza: o Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. E eu creio em nome de Jesus que Ele está aqui, porque eu só tenho um compromisso, não é agradar a homens, não é agradar a amigo, não é agradar a ninguém, eu só tenho um compromisso: agradar o meu Deus, pregar o que Ele manda e não que afaga coração de pecador. O meu compromisso é pregar o que Deus manda pregar, e nesta igreja é a palavra de Deus vinda da parte dele, que é derramada no coração daqueles que estão dispostos a ouvir a palavra do Senhor e viver uma vida de santidade, e estarem sujeitas ao senhorio de Jesus Cristo. E o resto, as laquis, o que é difícil, vem como está lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem vitórias extraordinárias para nós neste lugar.